Olá, boa noite, pessoal. Hoje a aula ainda continuando o assunto de conjuntos, certo? Focando em principal ponto as questões, porque as questões são aquilo que a gente vai presenciar no dia da prova. Então a gente tem que ter uma visão de como esses assuntos vão ser cobrados nas questões da Banca Decam. Aí eu selecionei algumas questões, eu vou compartilhar aqui com vocês. E a gente vai discutir sobre elas. O assunto foi discutido na aula anterior, vocês devem estar com acesso a ela. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Bom, aqui, questões. Na última aula, a gente ficou perante a uma situação, que no caso foi essa questão 1, que a gente ficou para discutir, né, que a gente começou com duas questões, e eu tinha deixado uma questão para vocês resolverem em casa, né, caso vocês conseguissem tentar. E, né, como dizem, né, a prática leva à perfeição, né, enquanto vocês forem fazendo, olhando provas passadas, vocês vão conseguir atingir seu objetivo, né? Mas vamos lá. A gente tem a primeira questão, algo que sempre cai em concursos, né? Em conjuntos com contextualização. Uma loja de roupas lançou no mercado um modelo de blusa sem estampa e com 3 opções de cores. Toda branca, toda vermelha ou toda preta. Então, nós temos 3 opções. O gerente de vendas fez uma enquete sobre a preferência do público-alvo e obteve o resultado o seguinte, né? Então, ele foi lá nas suas vendas com essas 3 opções e obteve os seguintes resultados. 20 pessoas compraram blusas vermelhas, pretas e brancas. Então, vamos lá botar essas informações, né, no papel, no caso aqui, no slide. Então, vamos lá. 20. Essas 20 pessoas escolheram as 3 opções de música. No caso, eu vou colocar somente as siglas. Se vocês quiserem colocar o nome completo para vocês, ótimo. Nós temos branca, preta e vermelha. Aí, na segunda informação, eles nos dizem que 50 pessoas compraram a blusa vermelha. Então, aqui ela especificou somente uma blusa. Então, vamos exatamente isso, vamos tirando todas as informações que a gente tem aqui. Então, nós temos, vou até mudar de cor, vermelho, né, para vocês. Então, 50, somente blusa vermelha. Estou deixando um pouquinho mais, depois a gente vai entender o porquê, né? Aí nós temos também, diante das informações, que 60 pessoas também exclusivo, exclusivo blusas pretas. Então, vamos selecionar aqui a cor preta, né? Então, nós temos 60. Outra informação que indica é que tem 70 pessoas brancas. Então, vamos pegar todas as informações. Se colocar branco aqui, ninguém vai ver. Então, vou colocar um rosa. Pode falar.
O áudio está cortando. Deixa eu ver aqui se melhora. Tá melhor agora? Vamos lá. O áudio não está funcionando muito bem, mas qualquer coisa, mandar mensagem. Então, nós temos aqui 70 pessoas blusas brancas. Então, vamos lá, 70. Então, a princípio, ela só nos trouxe essa informação. Essa questão eu dividi em duas partes. Ela é muito contextualizada e eles especificaram, para não ficar um texto muito longo, em tópicos, que foi esses seguintes que a gente acabou de colocar. Aqui ela trouxe mais informações, né, na questão. Agora, não tem mais exclusividade, que no caso, como era da vermelha, preta e a branca. Tem alguém que quis comprar blusas pretas e vermelhas. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Colocar aqui um roxo para começar. Aqui está dizendo que nós temos 30 pessoas com blusas pretas e vermelhas. Então, vamos colocar aqui 30 pessoas. Irei colocar de novo com siglas, no caso, preta e vermelha. A outra, nós temos 35 pessoas para blusas vermelhas e brancas. Então, colocamos novamente os dados. 35 vermelhas e brancas. Outra informação. Nós temos 40 pessoas, blusas brancas e pretas. Colocamos lá. Gente, essa questão, ela aparece muito em concursos, muito mesmo. E coloque todos os dados que ela nos diz, todos. Mesmo que isso aqui você se canse de fazer, mas vocês têm que fazer. Porque aí vocês vão conseguir obter o resultado, que no caso é a questão certa. E aí nós temos também aqui 10 pessoas. Essas 10 pessoas, elas não compraram nenhuma. Então, se eu não comprei, eu não tenho. Né? Eu não tenho nenhuma blusa. Então, deixa eu aqui sozinha. Essas 10 pessoas não compraram nenhuma blusa. Coloquei no de não. E aí tem assim, as datas e orçamento, quantidade de pessoas que corresponde a gente. Há muitos fazem a seguinte colocação. Certo? Ele tem que estar aqui, tá? Gente, eu vou sair aqui um pedaço, vou voltar. Me ouvem agora? A voz está melhor? São problemas técnicos que acontecem, né? De aulas online. Então, certo.
Iremos lá continuar com os dados que a gente tem. Vou apagar essa parte aqui, que foi a parte que eu destaquei, né, para vocês. E eu vou deixar esse espaço em branco. Lembram-se bem que eu falei tudo na matemática, tudo em conjuntos principalmente, vocês têm que ter uma visão geométrica, visual do que está acontecendo. Porque eles podem apresentar um contexto como esse, e se você não fizer um desenho, vocês acabam errando por pouco, né? Ou tem questões envolvendo somente desenhos. E você tem que lembrar como se faz, né? Como é a situação que se encaixa melhor no contexto. Nesse daqui, ele te deu todos os dados, muitos casos, ele nos cai como esse, que é, né? Me diga todo o resultado de todas as pesquisas. Quantas pessoas participaram? A vontade é de somar todos, né? E aí obter o resultado. Errado. Não pode se fazer isso, porque se você somar, vai dar um número exorbitante. E o que acaba acontecendo? No gabarito, né, que nós temos aqui, se você somar todos, acaba não acertando aqui. No caso, a alternativa não está. E agora? Ou tem aquelas pegadinhas, né? Aquelas piadas, né? Que muitas situações caem, que é soma tudo e vou colocar aqui para o beijo acertar, né? Errar. Porque tem casos disso, de você, a banca fazer com que você erre, né? Colocando uma suposta resposta que você acha que está certa. Mas em conjunto, a gente tem que ir todos os casos direitinho. Então vamos lá. Primeiro passo que vocês têm que fazer. Eu tenho três, né? Três situações: blusas vermelhas, blusas pretas e blusas brancas. Então, eu tenho necessariamente nessa questão três círculos, que é representado como a gente está estudando conjuntos. Cada conjunto representa uma representação das blusas. Então, vamos botar um círculo, outro círculo e esse daqui. Pronto. Então, nós temos os três casos. Mas aqui não está uma representação vermelho, preto, branco. Então, aqui ó, nós temos vermelho. Ah, não está aparecendo o quê? Ok? Então, vamos lá. Ó. Eu fiz o seguinte desenho, que é a representação de três círculos, né? Uma com o vermelho, outra com o preto e outra com o branco. Caso vocês tenham uma dúvida, eu posso colocar aqui, vamos dizer, preto, branco, posso colocar na ordem que eu quiser? Sim, você pode botar na ordem que você quiser. Isso não altera o resultado, certo? Matemática ela tem um resultado, certo? É aquele, você, não importa o que você esteja fazendo, vai ter um único resultado. As maneiras que você pode resolver, você pode diferenciar. Aqui você pode colocar um V, né, um P, um B, e não vai mudar a representação, né? Você poderia representar os conjuntos como um quadrado? Não ia mudar, certo? O melhor a se fazer é o círculo, porque fica mais visual, né? Mas cada um com a sua maneira, sendo que a resposta esteja certa. Primeira coisa que você tem que lembrar, né? Coloquem logo nos cadernos de vocês. O não fica fora dos conjuntos, porque é aquilo que eu não tenho. Se eu não comprei nenhuma blusa, eu não vou colocar. Então, ele representa o não que eu não coloco. O centro representa esse centro aqui, ó.
representa aquilo que eu tenho simultaneamente 3 vezes. No caso, nos 3 conjuntos. Então, ele tem que participar das blusas vermelhas, blusas pretas e blusas brancas. Quem participa? Tá aqui o resultado que a gente botou naquela hora, 20. Então, vamos lá botar 20 aqui, ó. Deixa eu botar em outra cor aqui. 20. Então, eu tenho um 20 no centro. Ok. Mas aí, ó, como eu disse, né? A gente tem sempre observar as coisas que eu tenho. Essa daqui acontece em 2 vezes. Preta, vermelha, vermelha, branca. Preta e branca. Mas a gente tem que tirar aquilo que eu já tenho. O que é que eu já tenho? Os 20, que acontece simultaneamente. Então, eu sempre tenho que tirar dos nossos conjuntos aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho 20, eu vou tirar aquilo que eu tenho, que é os 20 lá. Fica quanto? 10. A mesma coisa acontece com os demais. Então, se eu tiro 20 aqui, eu tenho 15. Se eu tiro 20 aqui, fica 20, né? 20 menos 20, 20. Então, agora, em oficial, nós temos 10 blusas pretas e vermelhas, 15 blusas vermelhas e brancas e 20 blusas brancas e pretas. Então, vamos colocar aqui no conjunto. Aqui nós temos vermelhas e pretas. Vermelhas e pretas nós temos 10. Colocamos aonde que acontece simultaneamente, que é nesse espaço aqui. 10. Aqui nós temos vermelha e branca. Colocamos nessa representação aqui, ó. 15. Se a gente vai colocar agora, né, aqui, ó, o 20 que sobrou dessa ligação. 20. Agora, professora, está faltando no centro, né, as exclusividades, que foi as primeiras coisas que ela nos informou. O vermelho, o preto e o branco. Aquilo que eu quero só exclusivo, aquilo lá. A gente vai pegar a informação que eu tenho, no caso, os 50 vermelhos, e vai fazer em cada caso aquilo que eu tenho. Se eu tenho 50 vermelhos, mas na verdade, eu estou incluindo o quê? Esses 20, que acontecem simultaneamente. Acontece esses 10 e acontece esses 15. Porque quando ele nos fala, ele nos diz dizendo que eu estou falando todo o conjunto. No caso, ele está pegando essa área toda aqui, ó. E ele vai fazer com que você não está estudando, você não está pesquisando, eu quero que você me dê a exclusividade daqui. Eu vou te dar todas as informações, mas é você que vai colocar lá. Então, eles querem saber se você está entendendo o conteúdo. Então, você vai ter que subtrair tudo que eu tenho, que no caso é esse menos 20, o menos 10 daqui, que é onde eu tenho um vermelho, que no caso agora é 10, ó, daqui, e o menos 15. Então, vamos lá. Isso é a situação do vermelho. 50 menos 20 é 30. 30 menos 10 é 20. E 20 menos 15 é 5.
Então, a partir desse momento, a gente só vai ter 5. 5 blusas vermelhas. Então, vamos colocar lá. Então, tá vendo a comparação? Ele nos informou 50, mas na verdade a gente só tem 5 blusas vermelhas, que é exclusivamente vermelhas. Então, tá vendo o tanto que ele nos diz? E se você tivesse somado tudo, você ia botar 45 coisas a mais, sendo que nem precisava. Por isso que quando você soma, o valor dá muito alto, porque você está somando tudo 3 vezes, que no caso é o 20, o 10 e o 15. Então, sempre tem que fazer essa ligação. Vamos tentar novamente aqui. Agora com o preto. Nós temos 60. Mas eu não tenho só 60, né? 60 é um valor muito alto, que ele nos colocou, ó, o outro. Ó, ele nos informou os 60, incluindo o que ele já tem, mais 10, mais 20, mais 20. Tá vendo o tanto de números que ele nos informou já aí dentro? Então, você tem que tirar aquilo que eu tenho, que é o que está somente aqui. Então, vamos lá. 10, 20 e menos 20. Então, vamos lá. 60 menos 10, 50, 50. Menos 20 é 30. E 30 menos 20 é 10. Então, olha aí. De 60, eu fui para 10. Tirando tudo que eu já tenho. Que no caso, eu estou dando uma exclusividade somente para as blusas pretas. Então, eu só tenho 10 blusas pretas, que são só 10. Né? São só exclusivas, sem estampa nem nada, né? Como diz o pessoal. E aí, agora ficou faltando a preta. Vou fazer desse lado aqui, né? Sim, você tem que fazer toda essa subtração para obter esse resultado, tá? Então, aqui vamos botar o B. Agora ele nos informou que é 70, né? Ele acha que a gente, tipo assim, 70 é tudo, viu? Mas você tem que tirar o que eu tenho, que não é, nesse caso aqui é o 15, o 20, que dá exclusividade, que tem em todos, e o outro 20. Então, menos 15, menos 20, menos 20. Para sermos mais rápidos, a gente já pode dizer o quê? 20 menos 20 tem menos 40, né? 70 menos 40, nós temos 30. E 30 menos esse 15 aqui, nós temos 15. Olha a diferença. Se você tivesse somado esses 70, olha o número exorbitante que você ia botar, sendo que era só 15. Então, aqui, ó, se você tivesse colocado 70, poderia cair no gabarito? Poderia, mas ia ser a resposta errada, porque eles fazem isso. Porque eles querem que você faça esse trabalho, capturar todos os dados da questão. Então, pronto, eu já tenho minhas representações geométricas, eu já tenho o não, que é aqui dos 10, que ninguém quis, eu já tenho esses 2 passos, que é sempre que vocês têm que fazer quando acontecer esse contextualização. Então, vamos botar aqui, caso vocês sejam aquelas pessoas sistemáticas, né, conseguem resolver em passos. Então, primeiro passo, bote todas as informações. Certo? Todas as informações. Segundo passo, faça
a representação geométrica, a representação visual, né? E ponha todos os dados. A terceira, que é o que a gente vai fazer agora, é o que a questão nos está nos pedindo. O que é que ela nos está nos pedindo nessa informação todinha? Eu quero saber quantas pessoas participaram dessa pesquisa. Se eu tenho a representação geométrica, então eu tenho todos os dados que eu preciso. Então, no caso, só pegar todos os dados que eu tenho aqui dentro e o não. Então, vamos lá. Primeiro caso, nós temos o 5, o 10. Eu estou pegando todos daqui, ó. O 10. Nós temos um 15. Nós temos o 20. Outro 20. O 15 do B, né, dos brancos. E sim, você tem que incluir os nãos. Porque os nãos, há casos que tem pessoas que não aceitam, né? Não querem blusas pretas e brancas, preferem o quê? Lilás, né? Um azul. Então, há esses casos, né? Então, todos esses dados que eu botei agora, todos esses números, foram as pessoas que participaram da pesquisa, que dá em torno, para ficar mais rápido para vocês, certo? Em torno de 105 pessoas participaram dessa pesquisa. Então, todos esses dados aí em relação à questão número 1 de conjuntos. Façam, leiam bastante com calma, respirem na hora da prova, que essa questão aqui é uma que sempre cai. E se você seguir passo a passo, no caso, põe todas as informações que ele nos deu. Beleza? Qual é o segundo passo? Representação geométrica e subtraio dos valores que eu tenho. No caso, daquilo que acontece simultaneamente, daquilo que acontece duplamente, no caso, esses dois, ó, cada conjunto tem dois, certo? Quando são 3 conjuntos, como esse daí, e também os exclusivos, né? Vocês têm que subtrair 3 vezes, que senão o valor fica muito alto, ó. 70, mas na verdade era 15. 50, mas na verdade era 5. 60, mas na verdade era 10. Então, tudo isso daí é a pesquisa que ele nos diz, certo? E aí nós temos 105 pessoas. Espero que vocês compreendam, né? Nós temos também outras questões envolvendo esse assunto e esse tipo de questão, certo? Vocês podem tirar um print ou rever a aula, certo? Voltar a aula. Eu vou dar uma apagada aqui para nós ir para a próxima questão. Então, vamos lá. Peguei uma do mesmo sistema para a gente treinar ela. Nós temos aqui algo que sempre tem alguma outra pessoa que gosta, né, disso. E aí teve uma questão da IDECAN que era exatamente isso daí. Uma pesquisa foi feita, sempre é uma pesquisa. Pesquisa foi feita em um grupo de 80 pessoas. Então, ó, na anterior, ela nos estava nos informando que eu queria a quantidade de pessoas que participaram. Nessa, ela já te disse. Então, vamos colocar aqui. 80 pessoas. Então, ela já nos diz a quantidade de pessoas. Não precisava somar tudo aquilo para a gente saber, né? Porque ela já nos informou.
Então, melhor ainda quando nos informa. Então, sobre os tipos de programas de televisão. Todo mundo ama programas de televisão, né? E se não, coloca para a televisão e coloca já nos programas que a gente quer, né? Que elas têm o hábito de assistir regularmente. Com os resultados obtidos, verificou-se a seguinte situação: 44 gostam de programa, no caso, assiste programa jornalístico. Jornais, né? Então, vou fazer a mesma coisa com o anterior. Coloco os dados. Eu, no meu caso, como eu estou explicando para vocês, vou colocar em siglas. Se vocês quiserem colocar no caderno de vocês, ou em alguma coisa que vocês estão escrevendo ou anotando, o nome jornalístico, melhor ainda, porque vocês lembram quando forem revisar o conteúdo. Então, nós temos 44 jornalísticos. Eu vou colocar J. Nós também temos 36 programas de 36 pessoas assistem entrevistas. No caso, N entrevistas, né? Pode ser de K-pop, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de assistir aquelas de Elvis Presley, que é aquele cantor antigo, né? Tem gente que gosta de assistir entrevistas de superação e tal. N coisas, né? Então, nós temos 36 pessoas que gostam disso nessa pesquisa. 36. Eu vou colocar o E de entrevista. E aí nós temos outra situação, que no caso são 3 casos, ó. Jornalísticos, entrevistas e filmes. Então, quem não gosta de filmes, né? Então, vamos colocar 28. Vou colocar um F para filmes, né? Que pelo menos alguém tem que ter uma televisão, eu acho, que gosta de assistir filmes pela Netflix ou em outro streaming, né? Então, aqui eles pegaram esse tipo de pesquisa. E aí ele já nos informou aqui, né, dizendo a seguinte informação: 18 a 6 programas jornalísticos e entrevista. Então, aqui já está acontecendo 2 coisas simultaneamente. No caso, 2 pessoas que gostam das 2 coisas. Então, vamos botar o 18 e vamos botar as siglas correspondentes. No caso, J de jornalísticos e E de entrevista. Vamos para a outra parte da questão, né? Ali também nos está nos informando que há 14 pessoas que gostam de jornalísticos e de filmes. Então, vamos botar essa situação. No caso, 14 jornalísticos e filme. Também temos 10 pessoas de entrevistas e filmes. Então, vamos botar aqui 10 pessoas em entrevistas e filmes. Lembrando, isso acontece simultaneamente. No caso, acontece em um, acontece no outro. No caso, né, a gente deve ter mais de um tipo de pessoas aqui que gostam de mais de uma situação de programas de TV, né? Tem gente que gosta até dos 3 tipos, ok? Dos 3 tipos. Então, a gente também tem os 3 tipos. Vou até botar aqui, ó, amarelo. Que essa informação, lembre-se bem, é sempre importante você procurar quem é que gosta dos 3 tipos, porque é ela que funciona todo o conjunto, é ela que você tem como representação que gosta das 3 coisas, é ela que você vai subtrair das outras informações,
sem essa daí, ele tem que nos dar todos, entendeu? Por exemplo, ele já tem que saber que os dados já tirados, no caso, já subtraídos, para a gente só tirar. No caso, eles vão ter mais trabalho para fazer isso. E a gente, né? A gente não acontece isso, né? Eles sempre botam para a gente sofrer. Então, dos 3 tipos, vou colocar aqui J, F e E, que gostam dos 3. A questão nos informa quantas pessoas desse grupo não, ó, que é a palavra bem grande, não acessem regularmente a nenhum desses 3 tipos de programa. No caso, tem gente que gosta daquele programa de culinária, então, não é entrevista, não é filme, e também não é jornalístico, mas é um tipo de programa, mas não está aqui, né? Ele não nos perguntou. Então, eu quero saber se não. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a representação, né? A gente já tem todos os dados que a gente precisa, no caso, o primeiro passo, né? O primeiro passo já foi feito. Agora a gente vai para o segundo passo, que é a nossa representação geométrica. Primeiro passo, realizado. Segundo passo, vou botar assim, ó. Aí, para vocês separarem. Primeiro passo, todas as informações que a gente tem. Segundo passo, a representação geométrica. Não são 3 pesquisas aqui, no caso, são 3 informações que nos deram, são 3 conjuntos. Então, vamos colocar 3 círculos novamente. Três círculos novamente. Então, vamos lá. A gente já tem a que acontece simultaneamente com os 3 grupos. Coloque ela lá, ela é a principal informação que a gente tem. Então, 4. Isso. E aí, como a gente fez na questão 1, a gente vai fazer também nessa questão 2, que é tirar daquilo que eu já tenho. No caso, fazer a subtração de cada informação. Nesse daqui, ó, né, vou até botar assim, nesse daqui a gente vai subtrair 4. Fica 10. Se eu subtrair 4 dessa informação, nós temos 14. Se eu subtrair os 4 que eu tenho simultaneamente, eu vou ter 6. Então, esses são o que acontece simultaneamente com 2. Esse aqui era com 3. Então, vamos botar em cada parte. Coloquem também as representações, no caso, as siglas, né? Na hora para a gente saber. J, E, e filmes, né? São coisas que a gente gosta bastante. E aí, a Banca Intercam botou essa questão, né? Então, vamos fazê-la. Então, J, que no caso jornalístico, e entrevista. Nós temos 14. Bota onde acontece simultaneamente as duas. Nós temos jornalísticos e entrevista. No caso, esse daqui, pessoal, esse aqui é o que é 14. E esse aqui é o de filmes, que é esse, que é 10. Né? E nós temos entrevistas e filmes, que são 6. Então, agora eu tenho o meu centro formado, que é esse centro aqui, ó.
É o que acontece simultaneamente. Então, agora a gente vai tirar a exclusividade, que são esses daqui, ó, que os primeiros informações que ela nos diz. Normalmente ela nos diz lá de cara, né? Como na primeira questão e essa segunda. Então, vamos lá tirar esses dados. No caso, vamos começar com, né? Tem um Ezinho aqui do lado, então vamos começar com a das entrevistas, que no caso é esse 36. 36. Quem que acontece simultaneamente no grupo deles, de entrevistas, nós temos o menos 14, menos 4 e menos 6. Isso nos dá 12. 12 pessoas gostam somente de entrevista. Então, há esse tipo de pessoa que só gosta de entrevista, que são essas 12 pessoas, né? Vamos para o segundo. Vamos pegar o de jornalístico para saber. 44 pessoas. Será que são esses 44? Não, vamos pegar quem acontece simultaneamente. E no caso, jornalístico nós temos 10. Nós temos esse menos 14, né? E nós temos aquele que acontece simultaneamente, que é o menos 4. Acontece nos três. Isso nos dá 16 pessoas. Então, há 16 pessoas que gostam só de jornalismo. Então, tá vendo a diferença? Ele nos informa as 36 pessoas, mas na verdade são 12. Ele nos informa 44 pessoas, mas ele quer que você tire todas as informações que acontecem simultaneamente, que no caso são 16 pessoas. Gente, é sério, tem gente que erra só por somar, mas ele não faz isso. Ele quer que você tire o que acontece simultaneamente, que é essa parte aqui do centro, certo? Porque senão dá um número muito exorbitante e aí acaba errando a questão, né? Vamos lá. Nós temos agora filmes. 28 pessoas, né? Vamos tirar quem acontece simultaneamente. Nós temos o 4. Nós temos esses 10. E nós temos esses 6. Isso dá 8 pessoas. Então, somente 8 pessoas só gosta de filme. Lembra que essa parte aqui gosta só disso. A exclusividade. E aí, a questão estava nos pedindo um quê? Que é o nosso terceiro passo que a gente vai resolver agora. Eu quero aquilo que ninguém gosta. No caso, eu botei como exemplo aqueles programas de culinária, né? Então, vamos pegar essas pessoas aí que não gostam de nada. A gente soma todas as pessoas que gostam de tudo isso daqui, que no caso gostam de jornalístico, entrevista e filme. Mas a gente não fez na outra, na questão, não era para saber de tudo? Sim, mas aí a gente tinha o que na outra? A gente tinha um não, entendeu? E aí, quando a gente pegou todas as informações, a gente pegou todas as pessoas, mas a gente já tem. Então, espera aí, que essa informação aqui, ó, a gente vai usar já já. Então, vamos lá. Pega todos os dados da representação geométrica, no caso, 16, o 14, o 12, o 10, o 4,
o 6 e o outro 8. Somamos esse aqui. Isso tudo dá 70 pessoas. 70 pessoas. Mas eu não disse na primeira informação da questão que não era 80? Tá faltando alguém para completar. E é esse alguém. É aquelas pessoas que não gostam. Então, 80 da quantidade máxima que eles nos trouxe já, menos a quantidade de pessoas já usadas para a gente, que foram as pessoas que gostaram das perguntas, no caso, das situações que eles nos deu. E aí a gente vai ter 10 pessoas que não gostam de nenhum. No caso, o próprio não, que tínhamos na outra, que faltava para completar, né? Então, essa daqui é a segunda questão discutida essa noite. Então, vocês tirem um print da questão, eu coloquei já baseada como na primeira, né, que agora eu coloquei separado passo a passo, né, para vocês verem a diferença de como funciona. Ficou até mais amplo para a gente visualizar a questão, né, todos os passos. Vamos para uma terceira questão, né? A terceira questão já não é um texto grandão como as outras duas. Eles sempre costumam colocar uma questão daquela ali, uma ou duas questões. Então, por isso que a gente tem que estar bem preparado, certo? Eu coloquei uma outra questão que pode apresentar lá, né? Que eles não colocam um texto bem grande, como eu até mostrei uma vez para vocês que acontece só visual, né? Então, vamos lá. Sejam os conjuntos 2, 4, 6, 8 e 10, no caso, os números pares, né? Vocês podem observar. E nós temos o conjunto B, que só tem os números ímpares, né? Sempre está indo até o 10, né? Então, aqui temos 1, 3, 5, 7, 9, e aqui foi até o 10. Qual alternativa representa o conjunto A menos B? Então, lembra-se que quando a gente falou das definições, do que acontece com união, intersecção, e também a gente falou também do complementar. O complementar é aquilo, eu vou até botar aqui a representação geométrica para vocês imaginar, certo? Vamos pegar esses dois conjuntos, tá? Tenho esses dois conjuntos. Aqui é o nosso A, e esse aqui é o nosso B, né? Aqui, a gente está perguntando quem tem A e quem não tem B, né? Essa é a nomenclatura. O que tem A e não tem B, certo? Então, vamos lá. Primeiro parte que a gente tem. Nós temos todos os conjuntos. Tem alguém aqui que é igual no outro conjunto? Tipo, tem um 2 aqui. Tem algum 2 aqui? Não. Tem um 4 lá? Também não. Tem algum 6 lá? Também não. Um 8? Não. Um 10? Não. Então, não coloco nada nesse centro. Esse centro aqui só corresponde naquilo que eu tenho igual nos dois conjuntos, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esses números, que eu vou riscar ele aqui, que é só a nossa letra A, né? E essa representação aqui representa tudo que eu tenho em A e não tenho em B. Porque se eu tivesse botado algum número aqui dentro, estaria no conjunto B. E aí a gente não quer. Aqui a gente quer somente
os números que está desse lado aqui, que é a essa representação, que está em A e não está em B. E como vocês observaram, todos esses conjuntos aqui, ó, não estavam em B. Então, o próprio conjunto A é essa resposta. Então, tudo que eu não tenho em A e em B é o próprio A, no caso. O próprio A. Então, aonde nós temos aqui essa alternativa? Na letra D. Essa daqui é só vocês olharem, ó. Esse aqui é o sinal de subtração. Só pensarem assim. Então, a gente tem que focar somente na letra A. Olhar e comparar tudo que eu tenho A e não tenho em B. Como esse aqui, eu tenho todos os conjuntos em A e não em B, então o próprio conjunto é essa representação. Deixa eu pegar aqui uma outra questão para nós finalizarmos. Certo? Uma questão bem rapidinha. Ó, nós temos a seguinte questão. Essa daqui, certo? Numa representação, ele já colocou nessa questão, a Banco Decan, a figura. Fica até mais fácil para a gente visualizar, né? E lembrarmos como é a figura, a noção, geometricamente, de conjunto. Nós temos aqui, vejam os conjuntos A, B e C, representados a seguir. A soma de todos os elementos do conjunto. No caso, ele nos diz esse conjunto aqui. É esse daqui que ele nos deu na imagem? Não. Esse aqui, nessa imagem aqui, ele nos informou o conjunto por completo, mas não a resposta, né? Porque senão seria muito de cara. Então, a gente vai ter que fazer todos os dados em conjunto. Quem estudou sabe, né, que teve a noção lá, que esse U representa a união. É a junção dos conjuntos. E essa daqui representa a intersecção, aquilo que eu tenho em comum entre os dois conjuntos. Então, vamos cada passo. Lembre, conjunto vai em passo para poder obtermos o resultado. Fazemos o primeiro, esse daqui, A unido a B. Se é unido, é todo esse conjunto aqui, ó. Esse daqui todinho, menos esses três elementos. Então, vamos colocar aqui. O 2, o 7, o 9, o 6, o 5, o 10, 4 e 13. Essa é a união. É tudo que está nesse conjunto aqui, ó. Toda essa representação aqui. Mas nós temos a segunda parte, que é esse B unido a C. Então, vamos lá. O que seria essa parte aí? Então, vamos lá. Ó, todos esses dois círculos aqui, menos esses dois elementos. Tá vendo? Ele não pegou o A. Ele só incluiu esses dois elementos. Mas o C não tá em A? Tá, mas ele também tá em C e tá em B. Então, a gente bota a exclusividade em C e B. Então, vamos lá. B unido a C.
Botamos todos os elementos. No caso, 5, o 13, o 4, o 6, o 10, o 9, o 3, o 8 e 1. Pronto. Botamos todas as informações que a gente tinha aqui, né? Todos esses passos aqui que estavam entre parênteses. Mas aí a gente ainda tem uma dificuldade aí, que é essa da intersecção. Então, vamos fazer a intersecção aqui, né? A intersecção é o que está em comum entre os dois conjuntos. É o que está acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos, ao mesmo tempo, aí, vamos, o 2, não temos, o 7, não temos, temos o 9, que acontece ao mesmo tempo, né? Nós temos também o 6, o 5, o 10, nós também temos o 4, ó, acontece nos dois grupos. Nós temos mais aí? Nenhuma olhada. O 13, isso. Também estamos faltando o 13. Então, esses são os números que temos em intersecção, certo? Mas aqui não tem a resposta. E agora? Voltamos para a pergunta. Eu quero a soma. Se eu quero a soma, então vou somar todos esses números. No caso, 9 mais o 5 mais o 13 mais o 4, o 6, 5, 13, 4, 6 e 9. E aí a gente tem 47. Eu só fiz a soma de todos esses números, certo? Então aí nós temos a letra C como correspondente. E aí, ó, nesse daqui a gente só utilizou os números daqui, separou, viu a união de cada um, né? Que aqui a gente consegue visualizar o que está em conjunto, né? Que acontece simultaneamente, a união, a intersecção. Veja o que está em comum entre os dois casos, olhe um no outro, olhe um para o outro. E aí, como ele está pedindo a soma, só some todos os elementos que você encontrou, certo? Tire em print. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, certo, gente? Tenha uma boa noite e a aula chega ao fim.